No estudo de hoje, vamos saber o calendário bíblico para esse ano. Quais as datas que temos de acordo com a Bíblia e as datas que temos para este ano de acordo com o calendário atual, né? Com base no nosso calendário, o calendário gregoriano. Então, existe aí muitas postagens que eu estava vendo no YouTube sobre setembro, o que pode acontecer, o que vai acontecer em setembro, e alguns até datando o dia e o evento, como por exemplo, né, alguns acreditam que haverá o arrebatamento no dia 23 de setembro, e isso tanto no mundo protestante como no mundo católico também nos diz aí que um padre viu que vai acontecer no dia 23 de setembro, né? Até o mundo católico está entendendo algo nessa data. Também a nível internacional, né, o que vai acontecer, o que ele aguarda, o que pode acontecer no dia 23 de setembro, né, e tanto podemos ver aí no mundo gospel internacional, esperam que aconteça o arrebatamento, né, agora em setembro, e alguns datam aí entre 18 a 20, outros 20, 23, e a questão é, né, o que nos diz a Bíblia, ou o calendário bíblico, a cronologia bíblica, sobre essa questão da data e do evento. Primeiro, entender aqui que de acordo com o calendário judaico, né, o calendário judaico para esse ano 2025, que corresponde ao ano 5785. Eles comemoraram desde setembro do ano passado, eles já entraram nesse ano 7785, que termina agora na virada, que é 1º de Tishri. 1º de Tishri vai ser exatamente dia 23 de setembro, o mês de setembro de 2025. Então 1º de Tishri, que é o ano novo judaico, é o Rosh Hashanah, quando eles iniciam o ano 5786. Então eles comemoram isso no 7º mês, né, o primeiro dia do 7º mês, e que esse ano 2025 vai ser agora no dia 23 de setembro. Então, quando eles estão usando essa data, é porque justamente baseado no calendário judaico, que é a virada do ano para o calendário judaico para o próximo ano, dia 1º de Tishri, que é agora 23 de setembro. E essa data, então, ela começa aqui, no caso, de acordo com o calendário bíblico, né, 1º de Tishri é o início das festas das trombetas, e são 10 dias, a trombeta fica soando até o 10º dia, quando ocorre, então, o Yom Kippur, aqui no dia 10, aqui 10 de Tishri, que é o Yom Kippur, ou dia do perdão, né, que na Bíblia chama dia da expiação. E a Bíblia então ainda diz que no dia 15 começa então a festa das trombetas, que então começa, no caso aqui vai ser dia 15 de outubro, né, e a festa das trombetas é no dia 15 de Tishri, aliás, aqui, né, que é Sukkot. Aqui é a véspera, dia 7 de outubro, que é 15 de Tishri, começa a festa das trombetas. Então vai do dia 15, 16 de Tishri, 17, que então é 7 de outubro, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Então são quantos dias? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e eles acrescentam um dia mais, 7 mais 1, 8º dia. O que eles dão até o nome aqui, Shimini Atzeret. E esse é o calendário judaico, né, atual. Mas, né, quando nós nos baseamos então no calendário bíblico, o calendário bíblico aqui é fixo, claro, também usando o calendário atual, que é o nosso calendário gregoriano, quando a gente retroage, né, ao tempo que ele não existiu, que chama calendário proléptico. Então, o mundo, a gente teve início no dia 19, aqui dia 19, podemos ver aqui, ó, foi a data inicial do 1º dia da semana da criação, dia 1. Então, datando aqui dia 1, o primeiro dia foi dia 19 de março. Isso nos conduz para então a gente entender o nosso calendário atual, que com base aqui nessa data do calendário atual. Então, com base no calendário gregoriano, o dia 1º de Tishri vai ser dia 26 de setembro. Já no calendário judaico é 23. Há uma diferença aqui de 3 dias. Então quando tem início a festa das trombetas. O dia 10 de Tishri, que é o dia de Yom Kippur, o dia do perdão, vai ser então dia 5 de outubro. Certo? Vamos ver aqui, conferir. No dia
23 de setembro do calendário judaico é o primeiro de Tishri. Então, 1, 2, e o 10º dia de Tishri é dia 10 de Tishri, está aqui, é dia 2 de outubro, né, que é o dia do Yom Kippur, do perdão. Já o dia das trombetas, o primeiro dia é dia 7 de outubro. Isso no calendário judaico. No calendário gregoriano, nosso calendário, então o início da festa das trombetas é dia 15 de Tishri, que é 10 de outubro. Logo, o dia 12, né, está dentro do período da festa das trombetas. 12 de outubro é o dia 17 de Tishri, que nós vamos ver essa data ali com mais detalhe. Está dentro do período da festa das trombetas. E o dia 22 de Tishri, o 8º dia da festa, é o dia 17 de outubro, que é o último dia da festa dos tabernáculos. Inclusive Jesus, quando apareceu, citado lá no Evangelho de João, né, que ele apareceu no último dia, no grande dia, que é o último dia da festa dos tabernáculos, Jesus apareceu. Esse é o nosso calendário gregoriano, está aqui dentro dessa data. Então, entre dia 23 e 26, nós vemos aí uma diferença só de 3 dias, mas o que é que torna essa data assim, muito alardeada? O que é que a torna interessante para que a gente possa entender isso? Antes, explicando que essa diferença de data, ela com base nesse calendário gregoriano, como nós vimos, existe aqui uma supressão de 10 dias que houve em 1582, no dia 4 de outubro foi uma quinta, seguido então do dia 15, que era para ser dia 5, né, foi seguido dia 15, numa sexta. Então houve uma supressão de 10 dias. E nesse calendário nós vamos ver aqui, nessa supressão, ó, era esse dia aqui, ó, 4 de 10 de 1582, aqui é uma quinta-feira. O sábado é azul, domingo vermelho, então chega aqui na quinta-feira, 4 de outubro. Então observe que do número aqui, ó, os números decorridos desde a criação, né, 2.027, 2.760, então ele pula 10 dias e o dia 661 é dia 15 do 10, passa a ser dia 15 do 10, então o dia 4 pula para o dia 15, então houve uma supressão de 10 dias, isso faz com que o dia primeiro, né, o primeiro dia do ano do ano 5.995, que está sendo agora o ano 2025, foi no dia 29 de março. Era para ser 19 de março, né? Como nós vimos lá na criação, foi dia 19 de março. Mas devido a essa supressão de 10 dias, a gente vai ter então aqui que o primeiro dia do ano 5.995, que nós comemoramos, foi dia 29 de março. Aí faz com que essas datas aqui, elas também fiquem também adiantadas 10 dias. Logo, o dia 1º de Tishri está aqui de acordo com essa data, e o dia 17 de Tishri é o dia 12 de outubro. Então vamos explicar o dia 12 de outubro, 17 de Tishri, e vou explicar o porquê desse alarde, né? Desse alarde aqui da questão do que pode acontecer dia 23 de setembro, que é o primeiro dia do ano novo judaico. Então está aqui, né? A questão está aqui nesse quadro. Observe que você somar 1 a 1, você vai obter 7 anos até 2031, que é o cálculo final que nós calculamos, né, de acordo com a cronologia que estamos estudando, baseado na Bíblia. 2031, então, é quando então vai ter a virada do 6º para o 7º milênio. Quando termina os 6.000 anos, vai começar o 7º milênio de 2031. Então, a Bíblia, ela quando trabalha assim com datação, você vai ver muito isso no período dos reis, ela não trabalha com anos completos, e sim, ela trabalha, por exemplo, aqui de 2025 para 2026, já vamos dizer, nós estamos em agosto, né? Um rei, ele assumiu agora em agosto de 2025, e ele reinou até 2026, então a Bíblia vai dizer que ele reinou um ano. Em 2025 até o início de 2026, se não pode, tem casos que diz que foi 2 anos, porque 2025 um ano, 2026 o segundo ano, que reinou uma parte de 2025 e reinou uma parte de 2026, então a Bíblia vai dizer que foi 2 anos. E aí pode acontecer, se você olhar na história dos reis, acontece muito isso. Então o período cheio é esse que está aqui dentro, 1, 2, 3, 4, 5 anos completo, mas incompleto, 2025 incompleto e 2031 incompleto, porque o final do 6º milênio ocorre na primavera, outono para nós, do hemisfério sul, e na primavera por hemisfério norte aqui de 2031, lá entre final de março e começo de abril.
Então já está 2031, logo os últimos 7 anos. E esses que creem no arrebatamento, né, essa data é crucial para eles, né? Inclusive levando em conta o calendário judaico. É crucial por quê? Porque para quem crê no arrebatamento, então o arrebatamento ocorre 7 anos antes da volta de Jesus, porque na metade desse período vai vir o anticristo, né, o falso Messias. Então, se não houver o arrebatamento nesse período aqui, digamos praticamente agora, né, em setembro, entre setembro e outubro, então toda a doutrina do arrebatamento vai cair por água, porque não tem como mais calcular 7 anos antes do final aqui do sexto milênio, a não ser que eles vão refazer a data e dizer que o sexto milênio vai ser em 2032, 2033, 2034, mas isso aí já é forçar a barra ou ficar brincando, né, com esses cálculos que levam ao desapontamento. Então, para os que acreditam no arrebatamento, então existe esse alarde aí muito grande. E a gente sabe que tem dois porém aí, que nós não trabalhamos, né, não entendemos na Bíblia que não vai haver um arrebatamento secreto, e sim o verdadeiro arrebatamento é quando Jesus voltar. Esse é o ponto. Segundo, essa questão dos 7 anos, e na metade dos 7 anos, é uma profecia que nós vimos ter sido cumprida na última semana de Daniel, no período entre o batismo de Jesus e a morte de Estevão. Então, não tem realmente uma profecia de 7 anos antes da volta de Jesus. Então, isso é apenas, vamos dizer assim, especulação. Logo, não temos como dizer para vocês também que existe algo que possa acontecer 7 anos antes da volta de Jesus. Pode ser que a profecia se repita, Deus queira, porque há várias profecias que têm dupla aplicação, até tripla, então pode ser que ocorra. Se ocorrer algum evento, pode ser que ocorra, pode não ser no dia, necessariamente dia 23 de setembro, né? Pode não ser, pode ser no dia 26 de setembro, mas no caso, o calendário judaico não segue o calendário bíblico. O calendário bíblico, ele tem início na primavera, né? Lá em Israel, na primavera e não no outono. Aqui é o outono lá em Israel. Conforme Êxodo 12, de versículo 1, 2 e 3, Deus determinou que o início do ano seria no início lá da primavera, e que seria 1º de Nisan e não 1º de Tishrei, né? Houve essa mudança aí ao longo dos anos. Israel mudou, mas não tem nada na Bíblia que Deus tenha alterado. Assim como Deus não tem nada na Bíblia que Deus alterou do sábado para o domingo, não tem nada na Bíblia que Deus alterou o início do ano de 1º de Nisan para 1º de Tishrei. Isso aí quem fez foi o homem, né? Então, ou seja, Israel. Logo, nós não nos baseamos nesse calendário judaico. A partir de 2025, sendo 7 anos para 2031, a metade desse período vai ocorrer aqui em 2028, nem vai ser em 2027, né, mas praticamente em 2028. Um outro ponto interessante é que nós observamos que todas as manchetes, ou quase todas, né, para não ser exagerado, sempre estabelece o 2030 como um ano limite para tudo que possa acontecer na natureza, no mundo científico. Coloca sempre 2030 como uma data limite. Como se entendendo, é algo incrível, como a mente humana não pudesse passar além de 2030, não concebe. A própria mente humana, assim como alguns, mesmo sem, digamos assim, sem ter noção da cronologia ou do tempo, estão pregando, né, pastores e pregadores estão pregando de que somos a última geração. Então, a mente humana, quando estabelece aí um ano limite, está sendo 2030. Uma reportagem agora de hoje, né, do jornal local aqui, nos diz aí: se continuarmos nesse ritmo, os jumentos estarão extintos do Brasil até em 2030, alerta especialista. Uma outra postagem foi também essa: até 2030, quase metade das mulheres de 25 a 44 anos estará solteira e sem filhos. Isso foi uma postagem também do Facebook, até 2030. Até 2030. Então, esse limite, nós estamos vendo que a comportamento humano não consegue passar desse ano, né? Não consegue ir além de 2030. E nesse quadro, já expliquei em outros vídeos sobre esse ano 2030, como ele está presente na fundação a primeira cidade de Babilônia, fundada por Nimrod, foi no ano 2030.
E aí tem uma relação com o fim de Babilônia em 2030, de acordo com o calendário bíblico da conclusão aí dos 6.000 anos. Então Babilônia também terminará se realmente vier a volta de Jesus aí nesse período. Também temos uma relação aqui da queda de Babilônia com o descobrimento da América. Também uma diferença de 2030, entre a queda de Babilônia e o descobrimento da América, são exatos 2030 anos de diferença. E a Babilônia, ela não era só uma cidade, né, política, mas era mística, um poder religioso muito forte, que controlava e dominava as pessoas através da religião. E aí ressurge a Babilônia, através dos Estados Unidos da América, ressurge como a nova Babilônia, e com seu poder controlando o mundo. Então isso é para mostrar que, apontar que os Estados Unidos realmente representa essa nova Babilônia. E tudo isso ocorreu em datas que estão relacionadas ao dia 12 de outubro. A arca, ela pousou no Monte Ararat no 10º dia do 7º mês, né, dia 17 do 7º mês, que pelo calendário atual corresponde a 12 de outubro. Vimos que, conforme as datas, né, que estabelecida, Babilônia, ela caiu no dia 16 de Táxilo. Isso porque na crônica é Nabonido, né, mas a Bíblia diz claramente que naquela mesma noite Belsazar foi morto. Então a noite do dia 16 já era dia 17 de Tíxere, que foi 12 de outubro, conforme a própria história estabelece a data da queda de Babilônia como 12 de outubro. O descobrimento da América também 12 de outubro, então 17 de Tíxere. E então é de se esperar que nessa data 12 de outubro a gente entenda que ocorrerá algum evento, não sei de que ano, né? Pode ser que em 2025, 12 de outubro, ocorra um evento para mostrar que esse tempo está certo, realmente está tudo calculado. Mas isso se estenderia até 12 de outubro de 2030 no máximo. Então, se realmente houvesse podemos dizer assim, uma contagem dos últimos 7 anos, pode ser que em 12 de outubro desse ano ocorra algo, né, algo que chama a atenção do mundo para indicar, trazer à luz a questão desses últimos 7 anos, que entendo não ser um arrebatamento secreto, pois isso não é bíblico, né? O arrebatamento, estou dizendo, iremos para o céu quando Jesus voltar. Então, com base nesse cálculo de 12 de outubro, também a gente fez a seguinte descoberta. Observe que nesse quadro, né, quando nós trabalhamos com números e cálculos, descobrimos exatamente, né, o dia 22 de outubro de 1844. Então, quando calculamos o tempo solar da profecia, né, que a profecia é dada em 2.300 anos, até 2.300 estados e manhãs, o santuário será purificado. Mas quando nós fazemos o cálculo, nós fazemos de acordo com o ano solar. E de acordo com o ano solar, nós pegamos então 2.300 dias, né, que tarde e manhã é dia. Então multiplicamos pelo ano solar que para fazer o calendário é esse calendário aqui gregoriano, 365 dias, 24, que dá aí 48 minutos, né, 46 segundos, que não dá 24 horas exatas, né, 23 horas, 48 minutos, 46 segundos, então dá 24, Então corresponde a 840.057 dias, 50,75 dias. Esse 0,75 então já avança para o próximo dia, que então dá 840.058 dias. Então, quando vamos agora para o quadro montado de acordo com o calendário, nós vamos ver que essa data ela começou dia 12 de outubro, pelo calendário atual, né, o calendário gregoriano proléptico, entendam bem. Mas baseado no calendário atual, podemos datar que o decreto de Artaxerxes, a partir do momento que começa a contagem da profecia, teve início dia 12 de outubro do ano 457. Então observe que partindo do dia 12 de outubro de 457, né, que é a contagem zero, né, para poder calcular os 2.300 dias, chegamos então aqui a 840.058 dias, que é exatamente o dia 22 de outubro, né, que aqui tem 22 do 10 de 1844. Então percebemos como essa data realmente, 12 de outubro, está uma data bíblica, né? Está repetida em várias situações aqui na Bíblia, desde a arca, envolvendo aí Babilônia, envolvendo o descobrimento da América, e também está relacionado aí ao dia do Yom Kippur, da expiação, conforme Mili calculou. E assim, na Bíblia,
essa data corresponde ao dia 17 do 7º mês, né? E não ao dia 10, digamos assim, de Táchiro. De alguma maneira, Mira foi guiado para chegar à data de 17 de Tíchira, e não dia 10, creio que do dia da expiação, mas sim ao dos tabernáculos. Uma vez que ele errou o evento, não foi a volta de Jesus baseada no dia da expiação, porque a volta de Jesus ela está ligada à festa das trombetas. O dia da expiação é julgamento, é juízo. Exatamente o evento que teve início foi o juízo, o julgamento pré-advento. E isso foi em 22 de outubro de 1954. Então, como ele está falando da volta de Jesus, não está relacionado ao dia da expiação, e sim à festa das trombetas, né, que é a última festa que falta cumprir, que é a festa das trombetas, que está relacionada à volta de Jesus. Mas essa festa ela tem a duração de 7 dias. 7 dias, que vai do dia 15 ao dia 22 do 7º mês. Então, pode ser que a volta de Jesus pode, digamos assim, ocorrer em qualquer dia desses 7. Não necessariamente no primeiro nem no último, mas em qualquer dia. Então, essa data ela é muito marcante aqui no calendário bíblico, 12 de outubro. E por isso que nós ficamos também nessa expectativa, né? O mundo gospel hoje está numa expectativa aí do dia 23 de setembro, como sendo o arrebatamento, porque marca o início dos últimos 7 anos para a volta de Jesus, conforme eles estão ensinando. Mas conforme nós aprendemos pelo calendário bíblico, estudando a cronologia bíblica, o dia 1º de Tishrei é 26 de setembro, mas não tem relação com um novo ano, uma vez que o novo ano na Bíblia é caracterizado aí em 1º de Nissan. Mas mesmo assim, Jesus foi batizado no outono, né, por volta aí justamente setembro, outubro, e morreu na primavera aí por volta aí de final de setembro ou final de março, começo de abril. Então, ambos as datas estão relacionadas na Bíblia, né? Em outono, as festas de outono, e tem as festas da primavera. As festas da primavera começam com a Páscoa, pães asmos e as primícias. No meio tem o Pentecoste, né? E as festas de outono, que começam com a festa das trombetas, o Yom Kippur, né? O dia da expiação, o dia do perdão, e termina com a festa dos tabernáculos. Então, não posso descartar completamente também esse período entre aí setembro e outubro, porque também está relacionado às últimas festas bíblicas. Então, se houver alguma contagem bíblica a partir do outono agora, né, que para nós aqui no Brasil é a primavera, nós podemos também ter algum evento aí que nos chame a atenção e nos faça entender, de acordo com a Bíblia, que existe alguma relação com essa data. Mas vamos aguardar. Eu só não creio que vai haver realmente um arrebatamento secreto, né? Que aí a gente vai colocar por terra tudo que a Bíblia está ensinando sobre a questão da volta de Jesus e quando é que os salvos vão para o céu. E então, no dia 17, vamos ter aí dia 12 de outubro, que está dentro da festa dos tabernáculos. É o que nós aguardamos, né? Só temos que aguardar e ver se algum evento vai comprovar essas datas. Se não, estamos estudando apenas e estamos procurando entender os acontecimentos de acordo com a palavra de Deus. Isso fica na expectativa, e ficamos com esse desejo de que possamos entender que estamos realmente chegando à reta final, de que nós somos a última geração. Que Deus faça-nos compreender a sua vontade e, acima de tudo, nos dê um espírito de preparação para estarmos vigilantes e atentos, para que ninguém seja pego de surpresa, mas estejamos preparados para o grande dia, o dia final da história aqui desse mundo. Que Deus abençoe a todos.